À primeira vista, parece que alguma coisa saiu errada na escala do mundo. Uma rua branca, limpa, estreita, típica da Andaluzia. Portas, janelas, mesas, fachadas claras, plantas, sombras. Até aí nada impossível. Então a câmera sobe. E o teto da rua não é telha. Não é laje. Não é madeira. É rocha. Uma massa enorme de pedra avançando sobre casas, bares e caminhos, como se a montanha tivesse decidido entrar na cidade e a cidade, em vez de fugir, tivesse aprendido a morar junto. Esse lugar é Setenil de Las Bodegas, na província de Cádiz, no sul da Espanha. E ele é um daqueles casos em que a primeira imagem parece mentira, mas a explicação deixa tudo mais interessante. Porque Setenil não é uma vila construída debaixo de uma pedra solta, esperando uma tragédia. Também não é uma cidade inteira dentro de uma caverna, como se todo mundo vivesse escondido no subterrâneo. É algo mais sutil, mais inteligente e mais humano. Setenil é uma vila que aprendeu a usar a geologia como arquitetura. Em várias ruas, a rocha não é obstáculo, é cobertura, é sombra, é parede, é limite, é identidade. As casas não vencem a pedra. Elas fecham espaços que a pedra já oferecia. O resultado parece impossível porque nossa ideia de casa é quase sempre uma caixa separada da paisagem. Piso, paredes, teto. Em Setenil, às vezes o teto já estava lá. O nome completo, Setenil de Las Bodegas, carrega história, vinho, ocupação, tradição e turismo. A vila faz parte da Rota dos Pueblos Blancos, os povoados brancos da Andaluzia, famosos pelas casas caiadas, ruas estreitas e paisagens de serra. Mas Setenil se destaca porque sua brancura não está apenas sobre uma colina. Ela está encaixada em um vale. O centro histórico se organiza em torno de uma mesa natural elevada e do rio Trejo, também associado ao Guadalporcum. Ao longo do tempo, a erosão do rio e a forma do terreno criaram saliências, cortes e abrigos rochosos. As pessoas olharam para esses espaços e perceberam algo simples. Se a rocha já cobre, a construção pode completar. Essa é a chave, não construir contra, completar. Em vez de erguer um telhado inteiro, fechar a frente. Em vez de ignorar a sombra, usá-la. Em vez de nivelar o terreno, seguir o vale. Em vez de separar casa e rocha, transformar a rocha em parte da casa. Essa adaptação é antiga. Fontes turísticas da região falam de ocupações primitivas em cavernas e abrigos, além de camadas históricas romanas, muçulmanas e cristãs. A própria posição do povoado teve importância estratégica em períodos medievais, especialmente porque controlar Setenil ajudava a abrir caminho em direção a Granada. Existe uma tradição ligada ao nome Setenil e à ideia de sete cercos, com conquista final em 1484. Como em muitas histórias antigas, detalhes de etimologia e tradição podem variar, mas a imagem narrativa é forte. Um povoado difícil de tomar, agarrado à rocha, ao vale e à posição defensiva. Só que o que torna Setenil famoso hoje não é a guerra, é a vida cotidiana sob a pedra. Ruas como Cuevas del Sol e Cuevas de la Sombra mostram duas faces da mesma lógica. Em uma, a relação com luz e sol. Na outra, a sensação de sombra, abrigo e rocha sobre a cabeça. Casas, bares, restaurantes e lojas se encaixam sob saliências naturais. Em alguns pontos a rocha parece esmagadora. Em outros parece apenas um teto irregular, antigo, mineral. Para quem visita, a sensação é contraditória. Você sabe que está em uma rua, mas seu corpo sente uma caverna. Você vê fachadas brancas, mas o teto é marrom, cinza, áspero e irregular. Você vê mesas e vida normal, mas acima da mesa existe uma rocha que parece ter milhões de anos. Essa mistura dá ao lugar uma força visual enorme. Só que, se a gente ficar apenas no susto, perde a melhor parte. Porque morar sob rocha também tem lógica prática. Sombra importa em clima quente, inércia térmica importa. A rocha pode ajudar a manter temperaturas mais estáveis. O abrigo natural reduz material. A forma do terreno cria proteção, e a rua ganha uma identidade impossível de copiar em outro lugar. Setenil não parece um cenário porque alguém colocou uma pedra por cima das casas. Parece assim porque as casas nasceram a partir de uma condição geológica específica. Esse é o ponto que faz o vídeo ficar bom. A vila não é excêntrica por capricho, ela é adaptativa. Em arquitetura, muitas vezes a inteligência está em gastar menos força contra o lugar. Um projeto comum tenta impor uma forma ao terreno. Uma arquitetura adaptada pergunta: o que o terreno já está oferecendo? Em Setenil, ele oferecia cobertura, oferecia sombra, oferecia abrigo, oferecia paredes. Oferecia uma dramaturgia urbana que hoje atrai turistas do mundo inteiro. É claro que a vida sob rocha também traz limitações. Um espaço desse não é infinitamente flexível. A luz muda. A umidade pode ser diferente. A ventilação precisa ser pensada. Reformas precisam respeitar a estrutura. Turismo pode lotar ruas estreitas. Restaurantes e lojas disputam espaço com moradores e visitantes. Mas essas limitações fazem parte da história real. Lugares singulares não são apenas fotos bonitas, eles são compromissos. Setenil é bonito porque resolveu um problema de forma visível,
Mas essa solução também cria novas regras. Se você mora sob uma saliência rochosa, sua casa conversa com a geologia todos os dias. Você não troca o teto como troca a telha. Você não redesenha a rua como em uma avenida moderna. Você não esquece o relevo. O relevo mora com você. Essa frase parece poética, mas é quase literal. O relevo mora com você. Em Setenil, a paisagem não é pano de fundo. Ela entra na planta da casa. Esse tipo de urbanismo também muda a maneira como o visitante entende cidade. Em muitos lugares, a cidade é vista como aquilo que substitui a natureza. Concreto onde havia terra, telhado onde havia céu, rua onde havia vale. Em Setenil, a cidade parece continuar a natureza com outra linguagem. A rocha não desapareceu, foi incorporada. O vale não foi apagado, foi ocupado. A sombra não foi problema, virou rua. Esse acordo entre pedra e casa é o verdadeiro tema. Para entender esse acordo, ajuda a imaginar o vale antes de imaginar a vila. Antes da parede branca, havia rocha. Antes da porta, havia abrigo. Antes da mesa de restaurante, havia sombra. O rio foi moldando o terreno com paciência. Água, erosão, tempo, curvas, cortes. Ao longo de milhares de anos, a paisagem abriu espaços onde a rocha ficava suspensa sobre o vazio, criando abrigos naturais. Para uma população antiga, isso não era uma curiosidade turística, era uma vantagem. Um abrigo natural protege do sol, protege do vento, reduz a necessidade de material, ajuda a criar temperatura mais estável, oferece defesa e visibilidade dependendo da posição. Quando um ser humano encontra uma saliência assim, a pergunta prática aparece antes da estética. Como posso usar isso? Essa pergunta acompanha a humanidade desde as primeiras ocupações em cavernas e abrigos rochosos. Em Setenil, ela continuou viva em forma de vila, não como um retorno primitivo, mas como uma evolução urbana de uma ideia muito antiga: completar a paisagem em vez de substituí-la. As chamadas casas-cueva ou casas-caverna não são todas iguais. Algumas aproveitam a rocha como teto, outras usam paredes naturais, outras são construções comuns encostadas ao relevo. Algumas viraram lojas, restaurantes e hospedagens. Outras seguem como moradias. O que une essas formas é a lógica de encaixe. Isso é importante porque evita uma imagem errada, a de que Setenil é um buraco contínuo com pessoas vivendo no escuro. Não. Há ruas abertas, a sol. Há praças, há construções brancas comuns, há castelo, há igreja, há agricultura ao redor. Há uma vila inteira, não apenas uma atração rochosa. As ruas sob a pedra são o ponto mais fotogênico, mas elas fazem parte de um conjunto maior. E essa é uma boa regra para contar lugares virais. A foto nunca é o lugar inteiro. A foto é a porta, o roteiro precisa atravessar. Em Setenil, atravessar significa entender que a rocha cria uma experiência sensorial muito diferente. A sombra muda a temperatura da rua. O som pode ficar mais fechado. A luz entra em faixas. O branco das fachadas reflete claridade, enquanto a pedra absorve e pesa visualmente. Há trechos em que a sensação de compressão é forte, como se a rua tivesse um teto baixo demais para ser céu e alto demais para ser sala. Essa ambiguidade cria magia visual. Não é rua comum, não é caverna pura. Não é túnel, não é casa isolada, é um espaço urbano híbrido. Espaços híbridos deixam o cérebro curioso porque quebram categorias. Quando você vê Setenil, precisa reorganizar palavras simples: teto, rua, casa, parede, montanha, interior, exterior. Lá dentro e lá fora se misturam. Essa mistura é o material do vídeo. Mas há também uma camada histórica. Setenil se desenvolveu em um território com presença humana antiga, e sua posição no alto, no vale e em rotas regionais teve valor estratégico. O período muçulmano marcou a vila, e a tomada final em 1484 entrou na tradição local associada aos cercos. O nome Setenil é frequentemente conectado à ideia de 7 vezes nada ou 7 tentativas, mas essa origem precisa ser tratada como tradição, não como certeza absoluta. O que importa narrativamente é que a vila era difícil de tomar, difícil de simplificar, difícil de ignorar. A rocha que hoje vira cartão postal também ajudava a criar posição, abrigo e identidade. Em tempos de conflito, o relevo não era apenas cenário, era parte da estratégia. Depois, com o tempo, a função defensiva perdeu centralidade. A vila se tornou mais cotidiana, agrícola, gastronômica, turística, mas a paisagem continuou mandando na forma. A pedra não saiu de moda porque a pedra não sai do lugar. Esse é um ponto bonito. Modas arquitetônicas passam, a rocha fica, pinturas mudam. Portas mudam, placas mudam, restaurantes mudam, o turismo muda, mas a saliência rochosa continua definindo onde pode haver sombra, teto e rua. Isso dá a Setenil uma continuidade rara. Uma casa moderna pode reformar fachada e ainda assim continuar presa ao mesmo gesto antigo: fechar o espaço que a rocha cobre. Essa continuidade torna o lugar mais do que pitoresco. Ele é um exemplo visível de longa adaptação. Agora imagine o cotidiano. Alguém abre uma porta branca pela manhã. Acima, a rocha ainda está ali como sempre esteve.
Um restaurante prepara a mesa sob uma saliência que não foi construída por pedreiros, mas por tempo geológico. Um turista passa e olha para cima, meio fascinado, meio desconfiado. Um morador talvez já nem estranhe. Para quem vive ali, a imagem impossível vira cenário normal. Esse contraste é ótimo. O visitante vê espetáculo, o morador vê casa. E é assim que muitos lugares improváveis funcionam. O que para o mundo é curiosidade, para alguém é rotina. O que para a câmera é ângulo perfeito, para alguém é caminho para comprar pão. O que para a thumbnail é teto de pedra, para alguém é simplesmente a sombra da rua. Essa humanidade precisa aparecer no vídeo para ele não virar catálogo turístico. Também precisa aparecer porque a viralização de lugares assim costuma criar uma pequena injustiça. A internet transforma moradores em figurantes de uma paisagem. A vila vira a cidade onde vivem debaixo de uma pedra. Como se a vida inteira fosse uma piada de uma frase. Mas uma vila não é uma piada. É gente trabalhando, cozinhando, abrindo loja, fechando porta, cuidando de família, administrando turismo, reformando casa, pagando conta, atravessando rua, acostumada com uma vista que parece impossível para quem chega. O turista olha para cima a cada passo. O morador talvez olhe para o relógio. Essa diferença não diminui a beleza, ela dá proporção. Por isso, a direção visual deve alternar maravilhamento e normalidade, mostrar a rocha enorme, sim, mas também mostrar a cadeira, a porta, o copo, a sombra na parede, a rua varrida, a placa pequena, a fachada caiada. O improvável fica melhor quando encosta no comum. Se tudo é grandioso, nada respira. Sênio respira justamente porque uma massa de rocha absurda convive com detalhes domésticos. Uma mesa pequena debaixo de uma pedra enorme, uma porta branca sob um teto irregular, um vaso de planta entre geologia e cal. Uma rua estreita que parece sala e exterior ao mesmo tempo. Esses contrastes são os elementos que dão vida ao vídeo. E há uma leitura arquitetônica ainda mais interessante. Em Setenil, o telhado deixa de ser uma coisa desenhada pelo arquiteto e vira uma condição natural escolhida. Isso muda a hierarquia da construção. Normalmente, construímos a estrutura para segurar o teto. Ali, em muitos pontos, o teto já está apoiado na própria montanha. A casa não precisa carregar a rocha, a casa se abriga sob ela. Esse detalhe ajuda a combater o medo simplista de que tudo está segurando uma pedra. A estrutura principal da saliência faz parte do maciço rochoso e da forma do vale. As construções se encaixam sob essa condição. Isso não elimina a necessidade de manutenção e avaliação, mas muda a imagem mental. Não é uma telha pesada colocada por cima, é a rocha do lugar sendo usada como cobertura. Essa diferença deve aparecer em flow com um corte simples: rocha, vazio natural, facada fechando, rua, casa, sombra. Quando o espectador entende esse corte, o assombro fica mais limpo. Ele para de pensar apenas que perigo e começa a pensar que adaptação. Setenil tem comida, bares, turismo, agricultura, história, igrejas, castelo, festas, comércio, moradores, ruas normais e ruas extraordinárias. A rocha é a estrela visual, mas a vila não é apenas uma pedra com casas embaixo. É uma comunidade construída em torno de uma condição única. Esse detalhe também ajuda a evitar outro exagero: o medo constante de desabamento. Claro, qualquer paisagem rochosa exige cuidado, manutenção, controle e conhecimento local, mas a narrativa não deve tratar Setenil como um desastre pendurado sobre pessoas ingênuas. As saliências fazem parte da morfologia do vale e foram aproveitadas historicamente. O ponto do vídeo não é "eles são loucos por morar ali". O ponto é: eles herdaram uma forma do terreno e transformaram essa forma em arquitetura. Isso é mais respeitoso e mais interessante. Turismo, claro, trouxe outra camada. Quando uma rua vira foto famosa, ela deixa de ser apenas rua, passa a ser rota de câmera. Pessoas chegam buscando o enquadramento exato: a pedra sobre a casa, a mesa sob a rocha, a rua branca comprimida. Restaurantes e lojas se beneficiam, mas também precisam lidar com fluxo constante. Moradores ganham visibilidade e pressão. A vila vira patrimônio vivo e produto turístico ao mesmo tempo. Esse equilíbrio é delicado, porque o turismo ajuda a preservar e valorizar, mas também pode transformar tudo em cenário. Uma rua sob rocha não é só conteúdo, é espaço público, é comércio, é passagem, é vida local. Então o vídeo precisa evitar uma abordagem de parque temático. A melhor narrativa é a da convivência. O mundo vem olhar, mas Setenil continua sendo vila. Essa camada também ajuda na escolha dos clipes. Em vez de procurar apenas drones e planos lotados de turistas, precisamos de detalhes arquitetônicos sem rostos: sombra, rocha, fachadas, mesas vazias, portas, marcas do vale. O vídeo deve fazer o espectador sentir a experiência espacial, não apenas colecionar ângulos turísticos. Também vale mostrar a diferença entre Cuevas del Sol e Cuevas de la Sombra como uma pequena metáfora: sol e sombra, abertura e abrigo, rua clara e teto rochoso,
A vila vive nessa alternância. No calor, sombra é conforto. Na fotografia, sombra é drama. Na arquitetura, sombra é recurso. Em Setenil, uma palavra simples, sombra, vira parte da economia urbana. Essa é uma boa forma de explicar o que a rocha oferece além de impacto visual. Ela oferece microclima, oferece proteção, oferece identidade, oferece narrativa. E hoje oferece atração turística. Poucos lugares conseguem transformar um problema aparente em tantas funções. Na etapa visual, o melhor jeito de contar Setenil é alternar escala. Primeiro, plano fechado, porta branca, mesa, rua comum. Depois a câmera sobe, a rocha aparece. Depois, corte diagrama, casa fechando abrigo natural. Depois mapa, Cádiz, Andaluzia, pueblos blancos. Depois história, camadas antigas, defesa, 7 cercos como tradição. Depois cotidiano, bares, sombras, turistas, moradores e comércio. E no final, voltar à ideia central. Não é uma cidade que ignorou a rocha. É uma cidade que a transformou em teto. Essa frase segura a identidade do vídeo. Transformar rocha em teto, não metaforicamente. Literalmente. É por isso que Setenil funciona tão bem para o arquivo improvável. Ele não depende de mito, nem de segredo, nem de ameaça. Ele depende de uma imagem real que obriga a gente a repensar uma coisa básica. O que é uma casa? Se uma casa precisa de teto, e a montanha já oferece teto, por que não construir a casa onde o teto já existe? Essa pergunta parece simples, mas responde a séculos de adaptação. Ela revela uma arquitetura que não nasceu em laboratório, mas na observação paciente do lugar. O vale disse, aqui há sombra. A rocha disse, aqui há cobertura. O rio disse, aqui está a forma. As pessoas disseram, então vamos morar assim. Essa frase resume uma sabedoria antiga que muitas cidades modernas perderam. Em vez de ouvir o terreno, a gente costuma corrigir o terreno. Corta a terra, nivela, cobre, canaliza, apaga. Setenil lembra que existe outra possibilidade. Aceitar uma parte do limite e construir dentro dele. Isso não significa romantizar tudo o que é antigo. Nem dizer que toda cidade deveria viver em cavernas, nem fingir que a adaptação tradicional resolve todos os problemas modernos. Significa apenas reconhecer que a paisagem pode ser parceira de projeto. E quando é parceira, o resultado fica impossível de copiar. Você pode pintar casas de branco em qualquer lugar, pode construir bares em qualquer lugar, pode fazer rua estreita em qualquer lugar. Mas não pode inventar, do nada, uma rocha que atravessou séculos moldando a cidade. É por isso que Setenil tem força. A singularidade dele não é uma decoração aplicada, é uma condição geológica transformada em cultura. Esse tipo de lugar tem uma honestidade rara. Ele mostra claramente de onde veio sua forma. A rua é assim porque o vale é assim. A casa é assim porque a rocha é assim. A sombra é assim porque o teto é assim. E a identidade é assim porque as pessoas escolheram continuar ali. No fim, Setenil de Las Bodegas não é apenas uma vila bonita para fotografar. É uma aula de como a arquitetura pode ser menos arrogante. Em vez de cortar tudo, ela encaixa. Em vez de cobrir tudo, ela aproveita. Em vez de fingir que o terreno é plano, ela aceita que a terra tem memória. No arquivo improvável de hoje, a imagem parece impossível, casas brancas debaixo de uma rocha gigante. Mas a pergunta verdadeira é outra. E se, em vez de lutar contra a pedra, a cidade só tivesse entendido uma coisa que a gente esquece com frequência? Às vezes o melhor teto já estava ali.